Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Físio que Resolve, aquele espaço acolhedor no qual vocês têm mais entendimento sobre como ter uma vida saudável. Lembrando que aqui pra gente, a ausência de dor não é sinônimo de saúde. Existem muitas mais coisas que você pode contribuir na sua vida para ter uma vida mais saudável. Hoje o nosso papo vai ser de físio para físio. Eu tô aqui com a doutora Christian Gonçalves e a gente vai falar um pouco sobre a saúde do idoso e como que nós fisioterapeutas podemos estar contribuindo para que você que tem um idoso em casa ou você que já está na terceira idade possa ter um envelhecimento mais saudável. Eu sou Yasmin Alexandre, fisioterapeuta integrativa, atuo há mais de 9 anos aqui na cidade de Nova Friburgo, tanto com reabilitação musculoesquelética, RPG, hidroterapia, orientação em dor, e estou à disposição de vocês para maiores esclarecimentos e para também ajudar vocês a terem uma melhor qualidade de vida. Vou passar agora para os nossos patrocinadores, para quem está lá do outro lado apoiando essa ideia, esse projeto, de trazer mais entendimento para vocês que estão ali do outro lado da tela. Estúdio Realize. O Estúdio Realize é aqui no local onde eu faço a gravação do podcast. Então, se vocês têm um projeto de montar um curso, uma mentoria, de até mesmo fazer um podcast e precisam de um espaço preparado, totalmente esquematizado para vocês tirarem esse projeto da gaveta e colocar em prática, podem procurar o Estúdio Realize, que fica no Kadima Shopping, sala 512, para que eles possam estar fazendo o seu orçamento, te dando todas as orientações que vocês precisam para que vocês possam colocar esse projeto em prática e até mesmo ensinando vocês a como monetizar nesse mundo virtual que a gente vive hoje. Hugo Dutra, consultoria financeira. Educação financeira é algo que eu acredito que deveria estar na nossa base de educação e infelizmente não é presente. Então, para você jovem, adulto, que está numa idade mais madura e está precisando aprender a lidar com o seu dinheiro, fazer seus investimentos de forma mais segura, que tem o ideal, às vezes, de adquirir uma casa, um carro, fazer uma viagem e não sabem como fazer isso, o Hugo Dutra é um excelente consultor financeiro que dá aulas e mentorias individuais e em grupo. Então, vocês podem estar acessando e procurando ele, que ele vai estar ajudando vocês nesse processo, nesse percurso. Lembrando que ter saúde financeira, lidar melhor com seu dinheiro também é uma forma de levar a vida de um jeito mais saudável. Mari Polônio Makeup. A Mari é quem faz as minhas maquiagens aqui para estar no programa com vocês. A Mari, ela atende no salão Concept Lounge. Ela trabalha com maquiagens artísticas, com maquiagens express, aquela maquiagem rápida que te deixa pronta para qualquer momento do seu dia a dia. Ela faz maquiagens de noivas para casamentos, madrinhas, tentando sempre realçar a sua beleza natural para que o seu filtro, né, aquele filtro que a gente está acostumado a utilizar no Instagram, né, que a sua maquiagem possa ser o seu filtro, mas que ela possa empoderar a sua beleza natural. Então, se vocês estão precisando de cursos de automaquiagem ou de uma maquiagem no seu dia a dia, podem procurar a Mari, que ela vai ajudar com certeza vocês com muita qualidade. Conexão Academia e Clínica, sua academia terapêutica. Todo mundo conhece a Conexão como uma das academias mais antigas de Friburgo e acha que lá é um espaço apenas de musculação. Não, é uma academia no qual você encontra fisioterapia, pilates, yoga, meditação, alguns tipos de luta também. Então é aquele espaço familiar que você se sente abraçado, acolhido, que você constrói uma rede de apoio de amigos. Então, se você está precisando de um local acessível, no qual você possa estar fazendo suas atividades, colocando em prática a sua rotina de atividade física, seja de fisioterapia, pode procurar a Conexão, que você vai ser muito bem recebido, muito bem acolhido.
Corbalog, importação e exportação, tem um projeto lindo de unir famílias, entendendo que os seus pets também fazem parte da sua família. Então, se você tem a ideia, o projeto de morar fora do país ou quer retornar, né, para morar no Brasil e sabe o quanto é burocrático toda a documentação, todo o trâmite para fazer esse transporte, a Corbalog ela faz toda a assessoria para que você tenha mais facilidade em estar fazendo essa movimentação do seu pet, tanto a nível de documentação, quanto a nível de consultorias e mentorias de como fazer esse processo de uma forma mais fácil e mais saudável também para o seu amiguinho. Revele-se Business é um projeto muito querido de uma amiga chamada Cíntia Cunha, né? A Cíntia Cunha, ela é uma consultora especializada, mentora e consultora de posicionamento que atua de forma nacional e internacional. E o objetivo dela é elevar a sua marca com intenção, de uma forma em que você não precise competir no mercado por preço, e sim pelo valor do seu trabalho. Então, ela não te entrega apenas fotos, ela te entrega uma qualidade da sua marca, né? A revelação da sua marca em forma de imagem, para que você se destaque no seu mercado atual através da sua verdade, dos arquétipos, né, que estão disponíveis para que a gente se mostre de forma com maior valor dentro do mercado de trabalho. Então, se você não quer mais que a sua marca se misture com a marca de outras pessoas que seguem o mesmo segmento de trabalho que vocês podem estar procurando a Cíntia, que ela vai de forma muito inteligente, muito pessoal, mostrar a sua essência através da sua imagem. Move Academia Personal Trainer. A Move é uma academia no qual você consegue ter um atendimento personalizado, individualizado, como se fosse realmente você e o seu personal. No entanto, são atendidos 4 alunos por horário, de forma em que os seus treinos eles são gerados diariamente, pensando na sua individualidade, na sua necessidade. Você é monitorado o tempo todo por um profissional da área de educação física, e ele vai estar ali gerenciando seus treinos e também fazendo os ajustes que são necessários para que você pratique seu exercício de forma mais saudável, de forma mais segura, e que você consiga se desenvolver nesse campo, principalmente para quem quer uma alta performance, para quem tem dor. Então, ter um acompanhamento, ter um profissional que fique de olho em você 100% do tempo é muito importante. E isso tudo com um preço muito justo. Então, se é esse o perfil de trabalho que vocês estão procurando, que caiba no seu bolso, que tenha qualidade, que tenha individualidade, que seja de forma personalizada, vocês podem procurar a Move, que fica no centro da cidade, na rua Monte Líbano. Todos os nossos patrocinadores vão estar rolando aqui na tela, tá? Durante todo o programa. E se vocês observarem no cantinho aqui direito da tela, tem tanto contato, Instagram, site ou endereço deles. Então, como eu tinha mencionado com vocês, hoje eu trouxe uma fisioterapeuta especialíssima de atuação tanto aqui em Nova Friburgo, quanto Cantagalo, quanto Cordeiro, a Christian Gonçalves, e a gente vai estar batendo um papo sobre saúde do idoso e como que o idoso pode lidar, como que a fisioterapia pode ajudar o idoso, né, a ter uma qualidade de vida e um envelhecimento mais saudável. Christian, seja muito bem-vinda. Obrigada. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho. Então, meu nome é Crícia Gonçalves, né? Eu atuo há mais ou menos 9 anos, né? A gente se formou junto. Eu inicialmente, atuando aqui em Friburgo, na Autofísio Salarine, ali na General Osório. E já logo de cara, já tive um contato inicial muito mais com o idoso. Até porque a dona da clínica, uma das especialidades dela é a saúde do idoso. Então, eu já fui me deparando com experiências do envelhecimento, o envelhecer, né? E muitas afecções de coluna. E já tinha feito a especialização em RPG também.
E você vai criando aquela curiosidade. Ah, mas por que que o envelhecer é isso? O envelhecer é somente dor? Ou a gente consegue promover um pouco de qualidade, apesar do envelhecimento? E a gente vai surgindo as curiosidades. E com os estudos eu fui me aprofundando um pouco com dor crônica. Tive a experiência de fazer a pós-graduação também em quiropraxia. Então, a busca é sempre mais por esse lado. Gerar mais De qualidade. gerar mais qualidade pro idoso. Né? E hoje em dia, um dos nichos que eu acabo pegando muito é o paciente domiciliar. Perfeito. Que acaba sendo aquele idoso que já tem dificuldade, às vezes, de ir à clínica. Uhum. E aí, como fazer para promover uma qualidade de atendimento sem estar numa clínica, sem estar ali naquele âmbito que você não tem dificuldade de levar uma bola, de ter os recursos, né? Como colocar os recursos à disponibilidade desse paciente que já tem essa dificuldade. E aí eu fui implementando aquela coisa de uma anamnese um pouco mais profunda. Uhum. De não olhar como uma pessoa ou uma pessoa idosa, e sim assim, o que essa pessoa fazia? Qual é a rotina dela hoje? Quais são as dificuldades dela hoje? Então, eu tenho desde paciente que acamado, que literalmente não anda, até pacientes que já tiveram ganho, entendeu? Que tinha quedas constantes em casa, que é uma preocupação muito grande. Sim. Depois de certa idade, principalmente na mulher, né? Por conta dos casos de osteoporose, que na mulher é muito mais presente, né? Por causa das questões hormonais, né? Sim. E muitas das vezes as pessoas não sabem, né? Sim. Que a mulher é muito mais afetada pela queda do que o homem. Sim. E não só pela questão da densidade óssea, mas da densidade muscular também. O homem, ele acaba até prolongando mais a vida ativa de trabalho do que a mulher, Sim. né? Dependendo da geração, a mulher para muito cedo, então Sim. se movimenta menos. E tem aquela coisa de se restringir mesmo a somente o serviço doméstico. Uhum. E aí vai chegando um certo ponto que nem o serviço doméstico consegue sair com qualidade. Sim. E aí a dependência, né? De precisar de alguém para ir na rua, de precisar de alguém para fazer as coisas. E isso são sinais claros. Dificuldade para levantar, dificuldade para levantar o pé do chão. Que muitas das vezes a pessoa fala assim, ai, será que eu tô com Parkinson porque tá andando arrastando? O pé das vezes não. Às vezes é perda de força e de equilíbrio só, Sim. né? E aí você vai criando aquelas adaptações ao ponto que você não consegue andar normal. Uhum. E o tipo de caminhada do idoso é justamente o tipo de caminhada que propicia mais quedas, né? Exatamente. Arrastar o pé, não conseguir levantar o pé do chão, aumento, né, a abertura maior da base entre um pé e outro. Sim. E outra coisa, o sapato que você usava há 15 anos atrás não vai ser o sapato que você vai usar agora. Pode ser feio. Pois é. Mas tem que ser funcional. E aí é aquela coisa de a gente tentar apresentar a funcionalidade, não a beleza, né? Sim. Não é nem questão só para quem tem dor nos pés, por exemplo, porque tem muito idoso que tem dor nos pés, mas não é isso, é questão de segurança no dia a dia, né? E de você conseguir ter mais independência também. Sim. E mais segurança ao nível de você não ter que se preocupar daquele chinelo enrolar no teu pé de tal forma que você vai tropeçar no seu próprio pé, né? Sim. Que acaba sendo isso que acontece. E esses slides, né, que a gente encontra muito hoje no mercado, não vou nem falar a marca. Sim. Porque o nome do chinelo é slide, que você só enfia o pé. Só enfia o pezinho. É muito mais seguro. Com certeza. Até porque tem nem só questão de enfiar só o pé, tem aquela correntezinha atrás, que se você quiser, você pode prender ele no seu pé também, né? Exatamente.
E aí a gente vai apresentando, vai estudando aquele paciente, vai olhando onde ele tem dificuldade, onde ele não tem. E às vezes não é somente uma tendinite, não é somente uma bursite. Às vezes já é uma perda de equilíbrio, é uma perda de força muscular em membro inferior, é uma dificuldade de mobilidade na torácica, que você acaba repercutindo em quadril, Uhum. e aí do quadril já não levanta mais a perna adequadamente. E aí eu vou colocando isso tudo, e aí fui aprofundando, aprofundo um pouquinho aqui, e aí já fui pegando outro nicho de pacientes mais com Alzheimer, que você acaba priorizando repetição. Uhum. Então é aquela coisa de você é, olhar com cada um como uma unidade, né? De forma individualizada, né? Sim. E integral também. Integral, né? Eu tenho Com esse olhar, colocado né? muito isso no meu dia a dia, principalmente assim de divulgação de trabalho, no sentido de trazer conhecimento para as outras pessoas, que seja dentro da fisioterapia, da psicologia, da nutrição, o olhar do profissional deveria ser de uma forma completa, né? Sim. A gente não vai, como fisioterapeuta, enxergar só, por exemplo, aquele ponto de lesão, aquele quadril. A gente vai, foi o que você falou, eu tenho interesse na minha anamnese de entender com o que essa pessoa trabalhou, o que ela gosta de fazer no dia a dia, que ela não consegue mais fazer, né? Sim. E tentar resgatar um pouco disso, porque, principalmente no processo de envelhecimento, não é só o físico que está indo embora, que a gente sente essa perda, né? O mental Uhum. também, o emocional Autonomia. também. Então, uma coisa está muito atrelada à outra. Então, se a gente olha o idoso ou o outro também de uma forma mais integral, a gente vai querer contribuir não só para aquele ponto, para aquele foco, a gente vai querer contribuir para o todo em Pro todo, uma volta. toda qualidade, né? Perfeito. Eu trouxe alguns dados bem interessantes, principalmente para o pessoal que está em casa. Um deles seria o seguinte: o número de pessoas com mais de 80 anos deve triplicar entre o ano de 2020 e de 2025. Ou seja, a nossa população ela está ficando cada dia mais idosa. Né? Antigamente, a durabilidade, né, do ser humano era o quê? Até os seus 60, 65. Num auge, né? Exatamente, quando assim, você ia muito bem com a sua saúde. Hoje a gente está com uma estimativa de 80 anos, então Sim. a gente não tem uma estrutura, falando de Brasil, né? Só se vocês pararem para olhar, por exemplo, as calçadas nas ruas, isso Sim. já não te traz uma estrutura para uma população mais idosa. Sim. Né? E então, da mesma forma que acontece no nosso país, muitas vezes acontece dentro da nossa casa, né? As pessoas As que estão adaptações, em né? volta e você mesmo no processo de envelhecimento não conseguiu adaptar a sua realidade para a sua idade, né? E para o Não, que o e seu corpo te a entrega. gente vê eu indo nessa questão de ir na casa das pessoas, a casa infestada de tapete. Uhum. Tapete é um veneno para pessoa Dica idosa. para vocês que têm idoso em casa ou que é idoso. Tapete é um veneno. Por quê? Principalmente tapete que não seja antiderrapante, porque Sim. tem aqueles tapetes, aquelas passadeiras que elas colam no chão. Essa é até interessante para você colocar na, Bancada da na bancada da cozinha. cozinha, porque aí você Uhum. evita o cair da água, escorregar. Sim. Mas passadeira de pano, de crochê, que as pessoas mais antigas amam botar ali perto Amam do. com força. Amam com vontade mesmo de inclusive confeccionar, né? Aham. Em casa. É um veneno, porque, exemplo, eu boto uma passadeira dessa do lado da cama. Eu levanto à noite, por exemplo, para ir ao banheiro. Tenho lá, vamos supor, em 75 anos, já tenho uma questão com desequilíbrio e fraqueza muscular. Às vezes estou num. Posso ser diabética, posso estar num Uhum. quadro de um pouco mais hipoglicemia, né? Toma remédio para dormir. Tomo remédio para dormir, levanto. Não estou equilibrado, o que acontece? Tropeça. A passadeira anda e eu vou pro chão, Ou a borda do seu chinelo, que também não é o melhor chinelo, prende na na passadeira. passadeira. E aí a tendência é a queda. E esse também é um dos temas que a gente vai falar que hoje a gente pode até adiantar, né?
porque a queda, ela tá entre a segunda principal causa de morte por lesão não intencional nos idosos. Nos idosos. Então, assim, é uma das principais causas de lesão na pessoa da terceira idade, que pode gerar fratura, perda da independência e, óbvio, num caso mais extremo, até mesmo a morte. Então, assim, é um fator muito importante da gente estar avaliando os motivos, né, as causas disso, como evitar. Você provavelmente, igual a mim, vê muito no dia a dia, recebe muito idoso que vem parar na fisioterapia por causa de quedas. Sim. E frequentemente as quedas acontecem no período da manhã, ou após o banho, Ou no banho. ou no banho. E é por conta daquela aquela coisa automática. Eu sempre fiz isso dessa forma e eu nunca tive problema. Mas antes você levantava e você não precisava segurar na cadeira. Uhum, E aí já vem os testes que a gente acaba fazendo na fisioterapia. sim. De levantar, sentar, andar para trás, e o paciente não consegue executar isso. Eu estava atendendo um paciente, ele tem seus 70 e pouquinhos anos, e ele é, assim, o condicionamento físico dele é fantástico. Eu já tinha conhecido ele num outro local que eu atendi, e ele malhava todos os Muito ativo, né? dias, fazia academia, fazia caminhada diariamente, aquele físico mesmo que você olha e você nunca dá a idade. E eu tive a oportunidade de reencontrá-lo recentemente por causa de uma dor no quadril que ele teve pós-cirurgia cardíaca, muito tempo parado, muito encurtamento muscular e extremamente ativo. Ele foi para fisioterapia fazendo musculação. Primeira coisa que ele fazia quando ia levantar era Mãozinha. segurar. E ele era extremamente ativo. E não é nem da perda corporal. Insegurança. É aquela perda de será que eu ainda consigo? Uhum. E tem essa questão de segurança, né? De tipo, às vezes o paciente já teve alguma queda que não teve problema e ele já começa a ficar inseguro. Sim. Recentemente, eu acompanho essa senhora já tem há um tempo. Ela foi atendida por um outro profissional e durante a execução de um exercício, ela acabou herniando ainda mais a coluna dela, que já tinha uma hérnia importante. Ela fez uma herniação extrusa e ela perdeu a parte da autonomia de uma das pernas dela. Uhum. Então, assim, ela deambula, mas a perna dá Uma falhadinha. uma falhadinha, dá uma bobeada, né? Uhum. Mas a gente conseguiu, na época ela não conseguiu andar durante um tempo, mas a gente conseguiu reinserir essa parte da independência dela com a bengala. E ela falou que era o marido dela e tá ótimo. Só que ela teve um desses episódios de aumento de pressão, ficou um pouco desarticulada, caiu. E pra gente voltar a andar? O medo. O medo de cair de novo. Porque aí a pessoa já vai assim, ó, vai pra andar, Uhum. segurando em tudo. E é o que eu sempre falo com os meus pacientes: é melhor você confiar na sua perna, você segurar a sua perna, Sim. do que você segurar um banco, uma cadeira. A cadeira pode virar, o banco pode virar. Com certeza. Então, não confia no que não tá em você. Com Só dá pra certeza. confiar no que tá em você. Então, o que tá em você é a perna. Trabalhar Então, para ter firmeza na perna e resgatar a exatamente. confiança. Resgatar a confiança. Não dá pra confiar numa coisa que não. Até um banco chumbado ele pode te dar Com certeza. uma desestabilizada. Então, não. Eu vou dando esse norte para os pacientes. É claro que tem alguns que acabam absorvendo isso melhor do que outros, porque Uhum. também tem aquela questão. Pessoa mais idosa, às vezes ela não aceita Tem o que a outra tem para falar. toda uma questão de teimosia no processo, Sim. né? Ah, não, eu já fiz anos assim.
Anos funcionou assim, por que que agora eu não posso botar a mão na cadeira? Então, acaba que a gente tem que ir nessa questão mesmo de educação. Eu falo muito isso com os meus pacientes. Eu sou muito descritiva na hora de explicar qual é o quadro. Eu não sou de apavorar os pacientes. Então, assim, o paciente, meu Deus, eu nunca mais vou andar porque o médico falou que essa hérnia aqui é cirúrgica. Eu nunca mais vou andar. Eu falo assim, olha, nem tudo é o que parece. Sim. Falei assim, coluna é uma caixinha de presente. Se você abre ela, você não embrulha ela de novo igual. Então é melhor a gente tentar recuperar fechada do que aberta. Com certeza. E hoje em dia a gente vê até pessoas até relativamente novas, né? Recorrendo à cirurgia com muita facilidade. Uhum. E a gente não sabe a repercussão isso lá na frente. Se essas pessoas idosas que a gente trata hoje tem uma ressalva para fazer cirurgia, por que que uma pessoa nova já está recorrendo? É uma coisa que nem a melhor bibliografia não explica isso, entendeu? Mas é engraçado que, assim, é muito mais indicada a cirurgia de coluna a nível Brasil do que a nível Exterior. exterior, Sim, sim. né? A gente está tendo um Justamente crescimento muito grande de cirurgias eletivas, né? eletivas. Uhum. De forma não muito elaborada. Sim, E tardiamente a gente não sabe, a porque consequência. hoje eu operei e eu tô ótima. Mas e daqui a 15 anos? O seu corpo de hoje não é o mesmo corpo daqui a 15 anos. A nossa perda é, a nossa perda é por intervir no funcionamento, porque até mesmo a hérnia ela tem uma função. Uhum. Ela tá te dando um recado. Sim. Você só precisa aprender a ler qual é o recado, entendeu? A cirurgia ela vai tratar a consequência, não a Não causa. a causa vai continuar ali. E a causa normalmente a gente não quer ver, porque mexe com toda uma estrutura de movimentação, de mudança que a gente Então, precisa fazer, né? e aí, por exemplo, aí eu vou para cirurgia, mas eu fumo, eu me Uhum. alimento mal, eu sou uma pessoa sedentária, sou uma pessoa estressada. Sim, E aí peraí, mas o que que tem a ver a pessoa estressada? Tem gente que trava a coluna por motivo psicossomático. sim. Então, eu tô travando porque eu realmente tenho um problema na coluna ou porque meu corpo tá me mandando um recado de que não tá legal. É um sinal, é um É um sinal, é um alerta. alerta, é uma bandeira vermelha Uhum. de opa, stop. Todo sintoma, na verdade, é um alerta do nosso corpo de que tem algo que não está funcionando da melhor forma, né? Mas a gente vive tão no automático no dia a dia que a gente prefere se anestesiar com medicações do que ouvir realmente o que o nosso corpo está querendo nos dizer. E Sim, aí, quando chega num limite, é muito mais fácil a gente pagar por uma cura pronta como uma cirurgia do que procurar um tratamento conservador que vai levar tempo, vai sim, custar financeiramente também pra gente, né? E vai custar se desprender de movimentos internos para realizar a mudança. Ou seja, muito mais fácil você sim, comprar a cirurgia do que sim. você querer trabalhar em você E o mesmo. problema é depois você se deparar que às vezes a própria cirurgia não funcione. Vai funcionar às vezes por um tempo, Não, e mas. às vezes imediatamente, porque você provavelmente já deve ter tido contato com isso também. Por exemplo, o paciente vai e opera a coluna e continua sentindo ciatalgia. Por quê? Uhum, Porque a ciatalgia não tem nada a ver com com a dor na coluna. coluna. Sim. E aí fala assim: não, mas o médico falou que ia melhorar. Falei assim, mas a ciatalgia é uma coisa à parte da hérnia. Uhum. A ciatalgia não tem nada a ver com a hérnia. E aí, assim, é uma coisa que a gente percebe que falta muito no âmbito de saúde a conversa. E aí, por exemplo, se esse paciente tem uma questão com glicose, ele vai continuar sentindo ciatalgia. Sim. Se esse paciente tem colesterol alto, ele vai continuar sentindo ciatalgia. Se esse paciente tem deficiências aí de vitamina. Então, assim, a gente vai vendo que as áreas da saúde elas vão se englobando cada vez mais, uma coisa complementa a outra. Então, se eu não tenho uma boa entrada com o meu paciente, de olha, procura um nutricionista, Uhum. procura um médico, um clínico, um nutrólogo, um endócrino, que seja para você analisar se você tá se é diabético. E aí a questão novamente da anamnese. Sim.
de você realmente conversar. Porque às vezes você não tem aquele olhar de, o paciente é diabético. Mas como que tá essa diabetes? Você vai ficar tratando, fazendo um movimento ali, você vai dar sua vida naquele tratamento e não vai repercutir. Resultado. E muita gente não sabe, acha que às vezes pode acontecer junto, no mesmo momento, né? E Sim. uma coisa é somar ao sintoma da outra, mas tem muita gente que não sabe que a diabetes, ela pode gerar neuropatia diabética. Então, você acha que tem uma dor, por exemplo, ciática, porque você sente uma irradiação pela perna, porque você tem dormência, às vezes, do joelho para baixo, nos pés, nos dedos, e você acha que isso é originado da sua coluna, mas muitas vezes tem uma origem subclínica, porque a sua diabetes também pode gerar uma doença subclínica associada que vai dar o mesmo sintoma. Sim. Então, se você não trata essa outra parte, mesmo você fazendo uma cirurgia de coluna ou N tratamentos conservadores, vai te ajudar, por exemplo, a fisioterapia a nível muscular, estrutural, mas esse sintoma em si, você às vezes tem que associar com um outro médico para estar te dando, né, um suporte nesse sentido. Pego muito paciente que quando eu falo, olha para mim e fala assim, ué, mas não é da minha coluna? Não sabe? Faz tratamento para diabetes e o médico nunca Nunca mencionou mencionou sobre essa essa possibilidade. possibilidade. E a gente, várias vezes, você fala assim, tem problema de pressão? Tem colesterol alto? A paciente, não. Aí, na hora que você pega a listagem de remédio, tá lá o losartana da vida, Aham. rosuvastatina da vida. Então, assim, às vezes a pessoa, ela tem as afecções, mas ela não tem noção. E a questão de tomar um monte de remédio, às vezes, sem nem tentar mudar alguma coisa Um hábito, no né? hábito de vida, na função de como eu levo as coisas. Então, não foi dito que eu não poderia comer uma série de coisas. Se Uhum. eu inserir os medicamentos e eu não conversei com esse paciente, ele vai continuar comendo. Para ele não Normal. tem problema. Sim. Entendeu? Ele ter aquela alimentação, aquilo dali pra ele é normal no dia a dia dele. E se ele não sabe que ele tem, vida que segue É dessa isso. forma. Então é essa coisa mesmo de. Você desliga para mim. Obrigada, amor. Essa coisa mesmo de olhar para o paciente, considerando que ele não é obrigado a saber. Sim. Porque as pessoas não são obrigadas a saber. Então, a saúde, a forma como você conduz uma avaliação, explicando para o paciente, olha aqui, ó, você sente isso por causa disso e disso e disso, seu corpo está talvez um pouco mais inflamado nesse momento. Vamos tentar nos movimentar um pouco mais. Isso é um problema. Isso é um problema. Eu sou a fisioterapeuta chata, Aham. que não deixo deitada. Você pode até ficar deitado no primeiro momento, mas depois a Tem gente que vai movimentar. ter que movimentar. E aí é aquela coisa meio que ficou pré-estabelecido num primeiro momento de como era a fisioterapia, de fazer a analgesia, fazer a eletro e tchau. Tchau. Não tinha essa questão mesmo de movimentação, de vamos gerar função, porque Uhum. a nossa profissão é gerar função, é melhorar a função, é recuperar a função. E a gente acabou vendo que isso durante um tempo ficou talvez em segundo plano. E aí, quando você tenta trazer isso para o paciente, você é a chata. Se o médico não me falou tudo isso, como é que você agora tá querendo mudar toda a minha vida? Não, o Tô médico morrendo, falou que eu não posso pegar peso. Eu falei assim, mas o peso do seu corpo não é peso. né? É o peso que você carrega. Então vamos lá, vamos com a perna mesmo. Então é assim, o médico nunca falou nada que eu tinha que fazer exercício. Não, tem que fazer. Não posso fazer exercício que eu tenho pressão alta. Mas você não tá medicado? Não tá Não controlada? tá controlado? Então bora fazer uma caminhada. Então, assim, o discurso tem que mudar. Você tem que desapegar daquele paciente, dele não ficar ali eternamente com você. Ele tem que criar asas
E seguir. e seguir. Talvez continuar com você de outras formas, né? Uhum. Tem gente que mantém comigo aquela coisa assim, não, agora eu inseri atividade física, e aí de vez em quando eu sinto uma Exatamente. dorzinha aqui e ali, e aí você fazer uma liberação miofascial, fazer um atendimento de quiropraxia, você vai ter um ganho, Sim. mas não para eternidade. Assim, não criar a dependência. Eu tenho Sim. casos de idosos que, por mais que eu tente inserir a atividade física, por exemplo, num pilates, numa academia, não gostam. Não. Eles preferem que eu mantenha, por exemplo, a fisioterapia para Mas se como manter ativo. manutenção de uma Sim, atividade. E eu acho isso muito interessante, que o idoso não procure a fisioterapia só quando ele tem dor ou lesão. sim. E eu acredito que isso também venha da questão de, por exemplo, o ambiente de academia ficou durante muitos anos restrito à questão de estética. Sim. Então, assim, eu não tenho intenção de ficar com a perna assim, eu não tenho a intenção de ficar com a bunda assim ou com o braço assim. Então, eu não quero ir para academia. E aí, aquele medo também de se machucar. Vou fazer exercício sozinho, já sinto dor, não posso me movimentar, o que que eu vou fazer ali? Exatamente. E aí, preferir fazer com um profissional que ele sabe que, tipo, se eu sentir dor, ele vai saber como Uhum. lidar. Ele vai estar de olho em mim o tempo inteiro. Essa questão da segurança, de se sentir mais seguro com alguém acompanhando. E às vezes até mesmo o próprio personal não discriminando ou falando mal, o personal tem uma dificuldade de escutar o limite. Uhum. O idoso tem um limite. E quando passa esse limite, ele não quer. Ele nem volta. Ele nem volta. Porque já passei muita coisa na vida. Exato. Então eu não sou obrigada a É. passar por isso. Então, assim, isso daqui tá pesado. Vamos lá, mas tem mais 3. Isso funciona para uma pessoa que tem um objetivo, uma meta. Pro idoso, não, eu tô indo ali pela saúde. Nem para pessoa com dor. Quem vem de dor crônica Não e tem você uma tenta irritabilidade. muito grande, você tenta ir além do que ele tem para te entregar, às vezes ele fisicamente tem, mas mentalmente ele não tem mais para te entregar além Não. disso. Então ter uma E escuta ocorre uma barreira, ativa. né? Aquela barreira de tipo, o movimento, eu consigo fazer essa flexão até aqui. Uhum. Então, peraí, então se você consegue fazer a flexão até aqui, a gente vai fazer até aqui. Até você ter um ganho. Ah, mas o movimento tá feio. Mas quem disse que o movimento tem que ser bonito? Tem que ser funcional no primeiro momento, Ele tem que ser né? feito. Perfeito é É outra história, é outra outra fase. fase. Falei assim, quando ele estiver sendo feito completo, a gente pensa na execução. Uhum. Num primeiro momento, a gente também tem que se desprender um pouco disso. Porque até mesmo, eu acredito que muita gente, às vezes, por não ter uma postura muito elaborada, evita de ir ao ambiente de atividade física, evita fazer uma série de atividades, porque, eu corro feio. Uhum. Eu não corro bonito igual naqueles vídeos de propaganda de tênis. Então eu não vou correr. Não, quem disse que você não pode correr? Talvez você vai ter que fazer uma preparação, uma adaptação, mas você pode correr. A gente tem que tirar essa mentalidade de que tem que ser executado de tal forma. Isso é muito da comparação, que a gente acaba se comparando muito com o outro, né? Sim, sim, Ver um vídeo na internet, o colega malhando do lado de uma forma que você acha que é mais bonita, e aí você se sente diminuído por não conseguir fazer igual. sim, Mas não é o bonito, não é essa a importância, sim, é você continuar saudável, você envelhecer saudável, você ter qualidade de vida, né? Você ter sim. ganho no que você está fazendo ali. E você conseguir seguir com uma atividade funcional. Não tem que ser. é, As pessoas hoje em dia elas estão muito presas no que, eu vou fazer para postar um vídeo. Uhum. Eu tenho que fazer o exercício assim para postar um vídeo. Eu tenho que correr de meia azul porque todo mundo Porque que é todo solteiro mundo tá tá correndo correndo de de meia meia azul. azul. Eu tenho que usar tal tênis, tal óculos, tal roupa.
Então, se eu não tiver isso, eu não vou estar dentro. É uma necessidade de pertencimento Sim. muito grande. E isso não adoece só o corpo, isso adoece a mente também. Então, eu deixo de sair, deixo de fazer as coisas porque eu não tenho. Eu não tenho. Eu achei até muito curioso esses dias um rapaz que ele estava completamente bêbado de Havaiana e ele ganhou a corrida. Corrida. Totalmente Então, atípico e foi lindo. exatamente. Porque quer dizer o quê? Você ter o melhor tênis, você ter a melhor roupa, você ter treinado não te faz o melhor, não. Sim. Não quer dizer que você é o melhor. Então, eu acho que você só tem que participar. Ah, vou correr porque eu gosto de correr. Não vou correr porque tá todo mundo correndo. Até porque vai ter um dado momento que a corrida vai te cobrar um preço. Uhum. E talvez só essa necessidade de pertencimento não vai Não vai... segurar. Exatamente. Então, você tem que procurar uma atividade em que você tenha uma identificação para você manter ela. Seja Perfeito. crossfit, seja musculação, corrida, beach tênis, pilates, seja Pilates. lá o que for. Você tem que ter uma identificação, porque cobra um preço. O Verdade. preço é se machucar, o preço é sentir dor. Gente, Assim, viver dói. assim como não fazer também te cobra um preço. Pode não cobrar agora, mas lá na frente Tardiamente vai vai te cobrar. cobrar. E assim, não tem idade para você começar a fazer exercício, né? Para Não. você sair do padrão, por exemplo, a gente falando de idoso, de ficar horas sentado na frente da televisão ou deitado na cama. Às vezes só o fato de você começar durante o seu dia a dia, levantar mais, andar mais pela casa, vai falar no telefone, conversar com a irmã, com o primo, com o filho, pega o telefone E caminha, conversa né? caminhando, né? Quebrar o padrão de ter que estar muito acomodado, muito parado. Ah, mas eu já tenho 70, 80 anos, como é que eu vou começar hoje a me movimentar mais? Começando, só dando o primeiro passo, né? Exatamente. Que é importante para quem é idoso, é importante para o seu hoje e para o seu amanhã. Sim. E principalmente para amanhã. Porque talvez hoje em dia eu sou adepta de todos os dias ir à Na musculação. academia. E, inclusive, posto a fotinha lá todo dia. E as pessoas acham que o motivo que eu faço isso é pela questão de estética. Não. Eu perdi 30 quilos. Sim. Então, assim, eu me vi num momento pós-pandemia, não, no meio ali da pandemia, em que eu não me reconhecia, eu estava obesa, Uhum. já estava sentindo dificuldade de, inclusive, trabalhar. E você tinha questões também clínicas importantes no meio disso Sim, tudo, né? tem um histórico ali de diabetes familiar, em que há uma predisposição genética a ficar diabética precocemente. E não por questão de hábitos, e sim pelo meu corpo ir caminhando para isso. E aí eu falei assim: eu vou ficar diabética? Não vou, não. Nova pra caramba? Não vou aceitar isso, não. Então eu fiz uma série de mudanças. Claro que é aquela coisa do pagar o preço. Hoje em dia eu tenho uma alimentação muito regrada, vou à academia todos os dias, então o tirar a foto não é para mostrar o meu corpo, é para lembrar para onde eu não posso voltar. Voltar. Com Entendeu? certeza. É onde eu não posso voltar. E eu acho que isso funciona muito bem para às vezes quem tem depressão. A Uhum. atividade física é uma das melhores evidências. Essencial. Principalmente o Então, aeróbico, né? sim, o aeróbico a gente não pula. Sim. Entendeu? Então, é até um chamado, né, para as pessoas. Ah, eu tô fazendo tratamento para depressão, para ansiedade. Não adianta só ficar no medicamento. Tem que fazer terapia, Terapia. tem que procurar uma atividade física, uma coisa que você gosta de fazer. Ah, tô num dia, tô mal. Bota o fone de ouvido, coloca uma roupa, vai caminhar. Você ficar ali preso, olhando rede social, baixando feed, não vai te ajudar em nada. Na verdade, eu acredito que até piore, porque você ficar olhando um padrão de vida que às vezes nem existe, entendeu? Uma coisa que não é real, porque as pessoas estão vivendo fora da realidade. Sim. A gente talvez não tenha tanta dificuldade, porque a gente viveu uma vida analógica, Uhum. em que a gente não tinha esse meio digital. Então, a gente se desligar de vez em quando, pra gente é até confortável. Gratificante, na verdade. É até confortável.
E eu acho que isso também acaba discriminando um pouco o idoso, né? Porque eles, uma grande maioria, ficou adepto, mas não sabe lidar com aquilo. Sim. E uma outra parte não vive nisso. Então, assim, eu vejo as pessoas indo fazer, mas eu sou de outro tempo. No meu tempo, a gente jamais colocaria uma calça dessa em público para ir na academia. Mas quem disse que tem que ser essa calça? Pode usar a roupa mais Você pode usar confortável a para roupa que você você. quiser. Você pode ir de calça de moletom. Não tem que ser a calça de ginástica, né? Sim. Então, é aquela coisa da gente desmistificar os meios também que o idoso pode frequentar. A pessoa acha que ficou mais idosa, ela não pode sair na rua. As pessoas vão olhar, eu era assim. Tô diferente Tô agora e diferente, meu cabelo não é mais o mesmo, meu Uhum. corpo não é mais o mesmo. E a gente ouve tanto isso. E assim, faz parte de envelhecer saudável você continuar frequentando os meios sociais. Sim. Você Nós ter essa somos seres sociais, interação. né? Então, assim, até mesmo ir, por exemplo, para um exercício em grupo, no qual você, não são os mesmos amigos de antigamente, mas você pode fazer Uma rede nova, novos, né? né? Pode, na verdade, agregar aos que você já tem. Então, um dos pilares do envelhecer saudável, tanto para o corpo quanto para a mente, é você se manter socialmente ativo. E uma coisa que não é comum aqui no Brasil, né? Mas eu acho super interessante, são grupos de livro, grupo de Uhum. crochê. Tem Tem poucos. poucos aqui, Principalmente para idosos. exatamente. Mas, por exemplo, fazer um grupo na minha cidade, eu sou natural de Cantagalo, normalmente na parte da tarde, perto da rodoviária, você observa uma coisa muito curiosa. Eles jogam xadrez em frente à rodoviária e é um grupo de idosos. E assim, eles não apostam nada, não tem nada ali envolvido ali de dinheiro, mas eles se reúnem. É a diversão do momento, a interação, Sim, de pegar o solzinho da tarde. entendeu? De estar ali interagindo, tendo um social, Sim, entendeu? Uma resenha, entendeu? Entre amigos, uma coisa saudável. Mas a gente acaba percebendo que, principalmente para a mulher, acaba isso não existe, fico muito presa à família. sim. Eu vejo a minha família quando tem alguma coisa, quando tem um aniversário e tal, mas fora isso, o esquecimento, né? O idoso ele vai ficando esquecido, as pessoas só vão lá quando tem alguma ocasião, às vezes nem lembram. Época de festa, Sim, Natal, né? Eu observo isso dentro da minha casa. Meu avô, ele já é todo saidinho, né? Então, ele sim, gosta de caminhar, de ir na rua, de ver gente, de conversar. Minha avó, ela já é totalmente fechada. Ela gosta de viver para a família. Se a família não tiver ali em volta dela, ela não agregando, ela tem. tá sozinha, entendeu? Então, realmente tem uma diferença muito grande entre o homem e a mulher nessa proporção, talvez pela geração. Foi Sim, uma era a forma geração. como elas eram conduzidas, né? Exatamente. De que a mulher ela vivia ali para a Pra criação dos filhos, casa. para casa, por mais que chegasse a trabalhar fora. Sim. No momento de folga, Não tinha tempo, por exemplo, para os amigos. não, eu acho que nem chegava a fazer uma rede de amigos, né? Aham. Eu acho que essa questão de amizade feminina, ela veio muito mais talvez na nossa geração do que na Verdade. geração dos nossos pais. Antes tinha muita rivalidade feminina. Sim, sim, Eu acho que hoje a gente está quebrando um pouco essa característica, né? sim, De de que tem abraçar espaço e para todo acolher. mundo. Exatamente. Dá para por exemplo, Conviver. nós duas somos mulheres fisioterapeutas e a gente não Não precisa tem um ambiente competir, não de competição. né? A gente pode agregar Sim. uma soma no que a outra está fazendo. E até porque eu acredito que seja assim. O paciente que às vezes me procura, ele procura porque ele sente uma identificação de alguma Uhum, coisa comigo. E talvez eu tenha um paciente que não está combinando comigo, que vai ter uma identificação muito melhor com você. perfeito. Então, cada um conduz as coisas de um jeito e as pessoas podem trabalhar com a mesma técnica. A técnica é só uma técnica, é uma forma de Uhum, executar. A forma como você vai
acolher, atender é que vai fazer uma diferença na vida daquela pessoa ou não. Sim, o que a Crícia faz, só ela faz. O que a Yasmin faz, só ela faz, porque cada um tem seu jeito específico de ver o mundo, de lidar com o outro, né? Independente de Exatamente. profissão. Sim. E as pessoas, elas procuram isso. Elas não procuram só para poder reabilitar o joelho, elas procuram eu tô passando pela cirurgia do joelho, mas eu preciso de alguém que me acolhe da forma como eu preciso, nesse momento. Uhum. Então, às vezes, vai ter aquela pessoa que precisa de uma pessoa mais agressiva em relação ao tratamento, uma pessoa mais seca. Às vezes é uma pessoa que não gosta muito de ter contato, mas tem a outra pessoa que gosta mais de conversar, Que precisa, que né? precisa disso. Então, é a questão de individualidade e não tem que ter rivalidade. Eu acho até feio. É, é, aí eu falar mal do que o colega faz, Sim. mas você faz o que o colega faz. Então eu acho assim, o sol nasceu para todos. Tem espaço para todo mundo. Sim, Eu costumo falar que todo mundo que está vivo, em algum momento da vida, vai ter dor ou lesão. Então, nosso campo de trabalho é infinito. sim. E E eu atendo desde bebê até a pessoa idosa acamada. Então, assim, é, paciente respiratório, paciente neurológico, idoso, paciente pós-operatório de coluna, de parte desportiva, acompanhamento com pessoas que correm, luta jiu-jitsu. Gente, para quê? pra que eu Criar vou. atrito, né? Não Entendeu? Eu existe. falei assim, eu atendo um monte de gente. Então, assim, gente de todo jeito. Eu tento olhar cada indivíduo, Uhum. mas eu não vou falar mal do que você faz. Eu tenho uma facilidade enorme por exemplo, fulano trabalha. Eu não tenho informação com Pilates. Não tem. Por que que eu vou virar para um paciente meu e falar assim, não faz Pilates, não? Qual é o fundamento? Nenhum. Principalmente se for a atividade que ele gostar e quiser fazer. Exatamente. E às vezes, num primeiro momento, para uma pessoa que está inativa, uma melhor alternativa é realmente ir para o Pilates. Uhum. Para depois, talvez, inserir uma academia. Sim, Depende muito da intenção, do que a pessoa vai acolher melhor. Então, assim, para que que eu vou falar para a pessoa não fazer só porque eu não faço? com certeza. Seria puro ego, né? Você não tá, Pouco você tá pensando em profissional. você. Então, é pouco profissional, é ego. Você tem que pensar no Assim, seu paciente. graças a Deus, o meu crescimento profissional me esclareceu muito em relação a isso. Se uma pessoa não me procura, às vezes um conhecido não me procura, tudo bem. Eu torço, na verdade, para que ele tenha achado alguém E- para ajudá-lo. Sim, não que tenha que ser Eu, comigo, exatamente. entendeu? E às vezes, dependendo da proximidade, é melhor que não faça. Uhum, Como você. concordo. Porque às vezes a gente, conhecendo já a pessoa, você vai olhar assim: não, isso daí. Eu não atendo. Não gosto de atender familiar. Também não. Minha mãe briga comigo pra caramba. Isso daí é uma guerra das mães, né? Ela Porque. fala que santo de casa não faz milagre. Mas, gente, a proximidade, a interação, o envolvimento emocional não permite que a gente entre de forma saudável no campo de quem a gente ama, de quem é a nossa família. Não é saudável Não, pra gente, não é saudável pro outro. e até mesmo, ó, tenho experiência com atendimento de ferida, de úlcera. Uhum. Eu mexo no machucado da pessoa numa boa. Mas se eu ver um machucado no meu pai e na minha mãe, já dá até Um uma negócio. tonteira. Já bate uma tonteira. Aí, assim, tem como a gente fazer? Não tem. Não dá. Porque não dá, porque você tem um envolvimento ali. É difícil você ver uma pessoa que você gosta sentindo dor. Com certeza. E aí também você olhar com aquela particularidade humana. Eu não sinto dor mexendo no de outra pessoa, mas alguém sente dor olhando aquela pessoa daquele jeito. Exatamente. Então vamos tratar com um pouquinho mais de carinho. Com certeza. Então, assim, não é uma cifra só. Aquele atendimento não é só Não é um ticket, é um entendeu? ser É um ser humano. humano. Então, ele faz parte da vida de alguém. Então, vamos tratar com carinho, independente, entendeu? De não. Ser ou não da sua família. Sim, tratar com carinho, é da família de alguém.
Então a gente tem que ter a gente não precisa ter um envolvimento de falar assim, ai, fulano não melhorou, tô sofrendo. Até porque se a gente ir muito por esse olhar, A gente que a não tem gente perde, saúde. a gente perde a técnica toda Uhum. da questão. Mas olhar com carinho pro outro, porque se ele te procura, tem alguma coisa, né? Ninguém procura ninguém ao ponto de, eu tô bem, mas eu vou na fisioterapia. Não. Falei assim, ó, foi um prazer te Nunca vi. rever. Falei assim, ó, foi um prazer te rever, mas o que que tá acontecendo? Falar que tá bem não tá. Você voltou. Sim. Espero que não seja o mesmo motivo de antes. Mas assim, a gente vai criando alguns pacientes que vão se tornando como amigos, né? Sim. Mas a gente tem que ter aquela coisa de olhar com carinho. Com certeza. Crícia, muito obrigado por ter aceitado o meu Obrigada. convite, por esse bate-papo. Espero que quem esteja aí do outro lado da tela tenha gostado. Então, eu vou deixar essa semana, vou deixar lá no meu Instagram, yasminalexandre.fisio, uma cartilha para você que é idoso ou para você que tem um idoso em casa, dos principais pontos de atenção que vocês devem ter dentro da rotina do idoso e também de alguns exercícios que vocês podem estar inserindo no dia a dia de forma fácil, de forma prática, para que você idoso ou seu idoso dentro de casa comece a criar um novo panorama de uma vida mais saudável. Então, mais uma vez, gratidão pelo convite. Gostei muito da nossa troca. Obrigada. Inclusive, podemos marcar outras, Podemos fazer porque outros. são Fluiu, né? assuntos infinitos por E aqui. flui, né? E é isso, gente. Obrigado por mais uma vez estarem aqui assistindo com a gente e até a próxima semana.